nosso último módulo, nosso último passo agora do período republicano é justamente esse período que nós estamos agora. É um período em que a nossa política ela vai ganhar espaço. Sergipe passou pelas mãos desses governadores aqui, e a começar do João Alves Filho, não é isso? Antônio Carlos Valadares, Albano Franco, Marcelo Deda. E esse período é um período de muitas transformações políticas aqui no nosso estado. A primeira transformação que nós vamos analisar nesse momento é justamente o período que nós chamamos de Nova República. Eu costumo chamar a atenção do concursando e vou agora passar uma dica. João Alves, ele teve 3 mandatos, mas ele nunca foi reeleito. Reeleito é quando o camarada fica no poder, ele não sai, ele é eleito, continua no poder. Não, ele teve 3 mandatos. Então, se na sua prova cair João Alves foi reeleito, já sabe que essa questão de reeleição não existiu para João Alves, é a primeira dica. E João Alves ele vai ter 3 fases distintas. Na última prova da Polícia Militar, caiu uma questão falando a respeito de João Alves, ele como prefeito, mas a pergunta final era como governador. Ele foi o primeiro governador e uma característica, nota que até agora na nossa aula eu não usei datas, mas a partir desse momento eles cobram datas, não é isso? Olha, João Alves, de 83 a 87, a principal obra do primeiro governo dele foi a criação, agora sim, do projeto Chapéu de Couro. Projeto de irrigação, a primeira dica, né, professor? Aqui, professor, mas eu já sei, certo? Mas irrigação de quê se cair na sua prova? A irrigação que ajudou a citricultura aqui do estado. Professor, citricultura, laranja, principalmente na região centro-sul do estado, a região de Boquim mesmo, ela foi extremamente beneficiada, né, com o projeto Chapéu de Couro. Essa região que foi beneficiada aqui, a região centro-sul do estado, ela passou por um processo de grande desenvolvimento e hoje nós temos grandes indústrias como a Maratá lá em Lagarto. É um exemplo. E nessa fase aqui, João Alves ele viu também a reestruturação política aqui do estado. Como assim, professor, a reestruturação política? Foi durante o governo dele que o pluripartidarismo, vários partidos, né, professor? Exatamente, eles começaram novamente a ganhar espaço e a criação da Assembleia Legislativa, né, a reabertura, melhor dizendo, na nossa Assembleia Legislativa, fez com que a política sergipana ganhasse novos ares, novas figuras que nós conhecemos hoje. Quando João Alves ele deixa o governo no seu primeiro mandato, eu vou frisar sempre, no seu primeiro mandato, ele consegue colocar no poder, afinal de contas, na época eram aliados, Antônio Carlos Valadares. No período de 87 a 91, Antônio Carlos Valadares, ele promulga a atual Constituição do Estado, que é de 1989, não é isso? Chamada de Constituição Cidadã, só que durante o governo de Antônio Carlos Valadares coincide com uma grave crise econômica. Essa crise econômica gerou uma série de greves aqui no estado e a perda de direitos, perda de direitos aos trabalhadores. Então isso causou uma série de revoltas, demissões nessa época aqui, até mesmo perseguições que eram uma herança da ditadura militar. Então nessa fase, foi uma fase em que Valadares, apesar da Constituição, ele tentou reestruturar a política, mas infelizmente coincidiu com vários planos econômicos federais, dentre eles o Plano Cruzado. O Plano Cruzado, que resultaria, né, numa série de questões inflacionárias. Isso fez com que a economia sergipana fosse praticamente para o buraco. Quer dizer, o ganho real do trabalhador praticamente foi a zero. E nesse período aqui, Antônio Carlos Valadares, ele consegue a nomeação de João Alves Filho, veja só, como ministro. Então, João Alves, ele vai para Brasília, uma troca de favores e vira ministro. Ministro do quê, professor? Do interior. Até que, com essa crise, nesse período aqui de crise do governo de Antônio Carlos Valadares, resultou o quê? Bom, quem é a principal figura política do Estado? É o ministro que representa o Estado de Sergipe. Quem é o ministro? João Alves. E João Alves ganha pela segunda vez, veja, não reeleito, tem Antônio Carlos Valadares, então nós temos aqui uma lacuna.
João Alves volta para o poder aqui e ele cria um novo projeto, que é o projeto do Platô de Neópolis. Não é isso, professor? Esse projeto do Platô de Neópolis recebeu o nome também de Projeto Califórnia. Professor, por que Projeto Califórnia? Ele copiou dos Estados Unidos, numa região seca, como é o estado de Sergipe, ele copiou lá dos Estados Unidos, uma região desértica, e trouxe aquela tecnologia aqui para a gente, e foi uma tecnologia de fruticultura agora. Aí paramos aqui para analisar. O primeiro foi para a citricultura e o segundo agora para a fruticultura. Então João Alves, ele aproveitou isso e ganhou praticamente a política no interior do estado. Afinal de contas, João Alves é mais conhecido politicamente no interior do estado do que na capital. Por quê, professor? Por causa desses dois projetos. Aí ele viu o seguinte, agora eu tenho que investir na capital. Então ele vai criar um novo hospital, que é o Hospital Governador João Alves Filho, que nós conhecemos hoje como USE. Investe também no quê, professor? Na primeira etapa da orla de Aracaju, não é isso? Para beneficiar o turismo. E nessa época também, do segundo mandato dele, ele vai criar o chamado DIS. Professor, o que é o DIS? Em Aracaju nós temos o DIA, Distrito Industrial de Aracaju. E agora ele cria o Distrito Industrial de Socorro. Por quê, professor? Ele viu o seguinte, em todas as eleições, João Alves ele sempre perdia aqui na capital. Ganhava no interior, porém ele perdia na capital. Então ele viu que a cidade mais próxima a ele era a cidade de Nossa Senhora do Socorro. Afinal de contas, quem separa Socorro do município de Aracaju é um rio, que é o Rio do Sal. E ele viu ali, numa invasão, que atualmente é o conjunto João Alves Filho, que leva o nome dele, a oportunidade de votos. Ele beneficiando, seria uma troca ali, né, de favores, uma troca política ali. Ele viu o seguinte, que ele levando pessoas para aquela região ali, ele teria uma proximidade maior. Então ele ofereceu empregos, desenvolvimento do quê? Desse polo industrial, que até hoje assim ele está crescendo, está muito devagar, muito lentamente, mas a ideia inicial era emprego. Então o que aconteceu? Muita gente foi para esse novo conjunto, que era o conjunto João Alves Filho. O crescimento foi enorme, então foi a criação do Marcos Freire I, que atualmente nós já estamos no Marcos Freire III, então teve o 1, o 2, o 3, o complexo da Taiçoca, nós tivemos o quê? Aquela região da Piabeta que cresceu bastante, o Fernando Collor, Maria do Carmo, toda aquela região ali, praticamente então, muita gente mora ali, trabalha em Aracaju. Então aquele movimento pendular, na verdade. Mas no final das contas, qual era o interesse de João Alves? Ele mora em Socorro, ele não vota na capital, ele vota no interior. Então, a prática dele era, ele mora no interior, vota no interior, onde eu ganho sempre. Então era tirar os votos da capital e jogar no interior. E o que acontece? João Alves aqui, ele faz o quê? Com que a capital cresça também em desenvolvimento, porque começa uma concorrência política muito grande. O crescimento populacional de Aracaju cresce bastante, é o chamado crescimento vertical. Aracaju passa por um processo de modernização ao qual nós estamos até hoje, não é isso? E uma fonte de renda muito grande que é justamente o turismo. Afinal de contas, a orla de Aracaju é uma das mais bonitas do Brasil. Ela não deixa a dever a nenhuma outra, como a de Santos, como a de Natal, como a de Fortaleza, né? Então, tudo isso foi assim, criação de quem? A criação do engenheiro João Alves Filho. Porém, termina o período de governo de João Alves Filho e quem vai assumir o poder agora vai ser Albano Franco. Quer dizer, a família Franco volta para o poder aqui no estado e Albano Franco, ele pega o governo de João Alves Filho e adota uma política baseada no neoliberalismo. Como assim o neoliberalismo? Bom, o neoliberalismo caracterizou-se pelo chamado Estado mínimo. Então, se o Estado ele é mínimo, era para diminuir a quantidade de funcionários públicos. Ele precisava de dinheiro para poder governar. Então, ele precisava diminuir a folha justamente para desenvolver, não é isso, o Estado. Então, ele lança um novo programa e esse programa, até hoje, ele coincide com uma série de dificuldades na economia sergipana. Como assim? Albano adota o neoliberalismo
diminuir o Estado, lança o chamado PDV, que é o Programa de Demissão Voluntária. Então, muitos funcionários do Banese, eles adotaram o PDV, muitos funcionários públicos, pensando que estavam se aposentando, adotaram também, só que, relembrando, esse Dzinho aqui, ó, é demissão e não aposentadoria. Então, muita gente pensava, não, eu estou me aposentando. Não, não estou me aposentando, eu estou sendo demitido. E aquela coisa, você vai ter dinheiro até um certo ponto e depois você não vai ter mais dinheiro. Então, consequentemente, a tendência é que a economia pare. Foi isso que aconteceu, infelizmente, durante o governo de Albano Franco. Agora, veja, para poder pagar o PDV, ele precisava de dinheiro. E esse dinheiro veio da onde? Da venda das nossas principais estatais. Dentre elas, a Energip e a Telergip. Foram as duas principais estatais vendidas durante o governo de Albano Franco. Só que teve um detalhe. Albano Franco aproveita essa característica da venda das estatais e com dinheiro em caixa ele consegue, agora sim, a sua reeleição. João Alves, então, né, fica praticamente o quê? No segundo posto nessa reeleição. Albano Franco, ele reassume o governo, já que ele foi reeleito, e durante o segundo mandato dele, ele vai inaugurar o porto de Sergipe, que é o terminal marítimo Inácio Barbosa, na Barra dos Coqueiros. Então, professor, ele viu então ali uma tentativa de desenvolvimento. Só que o porto foi inaugurado, não tínhamos o que ainda? Mão de obra especializada, e quem assumiu ali a administração, como até hoje, é a Companhia Vale do Rio Doce, que tinha sido privatizada nesse mesmo período. Então, o que acontece? Durante o governo de Albano Franco, ele adota o neoliberalismo. Para poder diminuir o Estado através do neoliberalismo, ele adota o PDV, Programa de Demissão de Funcionários Públicos, e para poder pagar os direitos trabalhistas, ele vende as nossas principais estatais. E a principal obra do governo, né, de Albano Franco nesse período foi justamente o quê, professor? A criação e inauguração do nosso porto, né, para nossas exportações. Ainda engatinhando, muita coisa precisa ser melhorada nesse setor de exportação e importação. Muita mão de obra especializada, falta ainda vir aqui para Sergipe, não é isso? Mas esse é o primeiro passo. Mas, para a nossa prova, preciso saber que isso foi criado durante o governo de Albano Franco. Com a saída de Albano Franco, novamente volta João Alves. João Alves derrota, né, o Partido dos Trabalhadores nesse período aqui, e o seu terceiro mandato caracterizou-se aqui, ó, no ano de 2003 a 2007 por vários projetos. O primeiro projeto foi a erradicação das casas de taipa. Essa erradicação das casas de taipa era justamente para acabar com aquelas casas de barro do interior, porque causavam doenças, era um atraso, praticamente caracterizava sempre Sergipe como um estado pequeno e pobre. E João Alves, ele quis justamente o quê? Mudar esse panorama, colocar Sergipe como um dos estados do Nordeste em desenvolvimento. O outro projeto foi o pré-sede, ou seja, um pré-vestibular para aqueles que não tinham dinheiro, baixa renda, pessoas que estudavam em colégios públicos e precisavam ter uma oportunidade também de quê? De acessar ao ensino superior. Então ele criou o pré-sede também, e a principal obra do terceiro mandato dele, que foi a construção da ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros. Professor, por que da criação dessa ponte? O interesse de João Alves era ligar a capital, Aracaju, à Barra dos Coqueiros, porque o porto está localizado na Barra dos Coqueiros. Então ele queria justamente ligar os dois principais pontos, não é isso? Para o desenvolvimento econômico. Então João Alves, ele cria o projeto da ponte. A principal obra aqui era justamente uma tentativa também dele conseguir se reeleger, mas ele foi derrotado nas urnas aqui pelo Partido dos Trabalhadores quando assumiu o ex-prefeito de Aracaju, Marcelo Deda. Marcelo Deda, em 2008 até 2013, ele também trouxe uma série de novos projetos aqui para o Estado através do Proinvest.
O Proinvest só chegou aqui no estado durante seu segundo mandato, quando ele já estava num período já adoentado que acabou levando até a sua morte. Mas antes disso, Marcelo Deda, ele procurou desenvolver o estado com a criação e a abertura, aqui ó, de novas indústrias aqui no estado, aqui é a abertura de indústrias, dentre elas a Mabel, nós tivemos aqui a Santista, não é isso, que teve um crescimento extraordinário aqui no estado, não é? E a Maratá, que ele investiu numa empresa sergipana, fez com que esse crescimento fosse assim extraordinário. Nesse período do governo, já no final do governo dele, antes do vice-governador Jackson Barreto, na época, assumir, Marcelo Deda ele procurou também desenvolver a questão da qualidade de vida, investimento na qualidade de vida, que era a prática do vice-prefeito da época, que era Edivaldo Nogueira. Então, Edivaldo Nogueira, ele acabou como prefeito recebendo, né, herdou praticamente esse título para a cidade de Aracaju, porque Marcelo Deda na época já era governador do estado. Só que Marcelo Deda, ele cria novos bairros, ele vai fazer um sistema de saneamento, não só financeiro, como vai fazer um saneamento também dos bairros de Aracaju. Então, durante o governo dele, nós tivemos um grande crescimento. E esse crescimento industrial e social só ocorreu durante o período da chegada desse Proinvest aqui no estado de Sergipe. Então, amigos do Educar, encerramos aqui, então, essa fase da história de Sergipe. Foram noções. A nossa história, ela é uma história muito rica. A história de transformações. É a minha história, é a história de vocês também. A história dos nossos pais, dos nossos avós. Mas é tudo aquilo que a gente vê transformar no dia a dia. Não é uma coisa estática, é uma coisa que você aprende. E toda a equipe do Educar, ela se preocupou justamente que você participasse dessa história também. E a nossa pequena participação é fazer com que você escale aquela escadinha de sucesso, que você chegue lá no alto. Então eu espero, com essa pequena ajuda, a equipe do Educar todinha aqui, preocupada com você, que você consiga êxito na sua vida, que você consiga, assim, sempre escalar um pedacinho, cada dia que passa, assim, com a nossa ajuda. Então, eu deixo meu cordial abraço aqui e deixo um pedacinho aqui da nossa história para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Nós estamos aqui justamente para ajudar vocês. Um cordial abraço do professor Alberto Garcia e até uma outra oportunidade.